receber olhares, né? E aí quando está chegando no poço, ela vê logo quem lá? Um judeu. Logo um judeu. O samaritano não fala com o judeu. Já estou indo no poço fora de hora para não ter que encontrar ninguém, né? Sabe aquele dia, aqui os irmãos vão se identificar, aquele dia que você chega em casa do trabalho esperando assim, meu Deus, tomara que a minha esposa não pergunta como é que foi meu dia. Eu não quero falar nada com ninguém hoje. Eu só quero chegar em casa, né, e esquecer que esse dia foi difícil, esse dia foi turbulento, né? E aí você chega em casa, né, já com a cara fechada, esperando que ninguém pergunta nada. Aquela mulher, ela deve ter amarrado a cara uns 100 metros de distância quando viu aquele judeu, falou assim, tomara que ele não me pergunta nada. E aí chega lá, ele fala assim, tu podia me pegar um cabo d'água para mim aí, né? Aí ela falou assim, que? Você é judeu? Você ousa falar comigo, pedir água? Aí ele falou assim, eu peço sim, mas se você soubesse quem fala com você, você que me pedir água. E aí Jesus começa a conversar com ela ali, e ela sai dali numa alegria tão grande, que ela vai na cidade de Samaria e começa a falar de Jesus para todo mundo. Então o que eu quero dizer é que aquela mulher chegou no poço de uma maneira, mas saiu de outra completamente diferente. Você crê que hoje Deus pode transformar a tua vida aqui? Glória a Jesus! Você pode sair daqui totalmente diferente. Você chegou talvez com o coração de uma maneira, mas o Espírito Santo de Deus tem poder para revelar aquilo que está no teu coração e poder purificá-lo, e poder te ajudar nesta noite a sair daqui com o coração alegre, transportando. A Bíblia diz, a água que eu te der nunca mais terá sede, porque ela fluirá do teu interior. Ela vai fluir, ela vai transbordar, e ela vai alcançar até mais vidas. Aleluia. Então nós vamos orar agora, pedindo ao Jesus do poço de Jacó, pedindo àquela pessoa que estava sedenta, mas no mesmo instante tinha o que dar, né? Melhor do que o que ele estava pedindo. O que Jesus tem para nos dar, irmãos. Isso é uma lição muito valiosa. Às vezes Jesus pede algo de nós, mas o que ele dá em troca é centenas, milhares de vezes melhor do que nós damos para ele. Então vamos aqui adorar ele em espírito, em verdade, em certeza de que nesta noite ele tem algo grande para nós. Aleluia. Te convido para orar comigo. Aleluia. Vamos adorar assim. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Ao Rei Jesus, Senhor. Orando, Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade de estar esta noite uma vez mais na tua casa, para mais uma vez, meu Deus, poder trazer a sua palavra, para mais uma vez podermos meditar na tua palavra. Senhor, estamos aqui agora juntamente com a tua igreja para pedir o teu favor, para pedir a tua misericórdia, para pedir a tua graça. Oh, meu Deus da minha alma,
Estamos aqui, meu Pai, esta noite, para pedir que o Senhor se faça presente neste culto, para pedir que o Senhor, meu Pai, nos ajude aqui, Jesus, receber da tua presença, porque aquele que lhe adora, meu Pai, deseja mais do que a bênção do abençoador. E nós queremos esta noite, meu Pai, a tua presença. Queremos esta noite o teu toque, meu Pai, da cura. Queremos estar contigo esta noite, ó Pai. Reunimos aqui, meu Pai, o teu povo para lhe adorar, para lhe agradecer, para clamar a ti, ó Pai, porque tu és grande, és fiel, é poderoso. Meu Pai, eu lhe peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo, aquele que sonda mente e coração, possa esta noite revelar a nós, ó Pai, pela tua grandeza, o oculto escondido, pois a tua palavra, meu Pai, é apta para discernir a intenção do coração humano. E esta noite, ó Pai, eu lhe peço, fala conosco de uma forma especial, que a sua palavra, meu Pai, possa nos ajudar, meu Deus, a sair daqui edificados. Aleluia. Que a sua palavra possa nos ajudar, meu Pai, sair daqui, meu Deus, verdadeiramente, ó Pai, edificados pelo Senhor. Aleluia. Alabacantará. Meu Deus, se conosco. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Glória. Em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Quem crê que Jesus cura, irmãos? Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não oro, né, para que Deus me dê visões, porque eu acho que a maior revelação é a palavra de Deus, né? Mas enquanto eu oro, Deus tem toda a liberdade para dar visão, né? E eu via a irmã Patrícia, como se a irmã fosse operada, né? Assim, do alto a baixo, uma cicatriz assim, vindo do pescoço até aqui. Uma cirurgia que o Senhor te fez, né? Uma cura muito grande que o Senhor me deu esta noite. Amém? Algo muito grande. Aleluia. O Senhor cuida da irmã de uma forma muito grande. Aleluia. Recebe a vitória e a cura do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Apocalipse, último livro da palavra de Deus, né? Último livro da Bíblia. Glória a Jesus. Capítulo 3. O Senhor está aqui conosco nesta noite. Aleluia. Irmãos, poucas vezes, né, que eu orei e sentia uma presença no meu corpo como eu senti aqui hoje. Eu sentia como se tivesse o anjo do Senhor aqui no altar. Deus está aqui conosco. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 3 diz assim: escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tem fama de que está vivo, mas está morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Porquanto lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, e obedece e arrepende-te. Pois se não estiver alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei seu nome diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar só mais um instante, com a Bíblia na mão ou com as mãos levantadas. Senhor meu Deus, eis aqui a tua palavra que é viva, fiel e verdadeira. Meu Pai, eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra preparada para nós. Te peço, ó Pai, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Nos ajude esta noite a ouvir o recado do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se sentar e assim que puder glorificar Jesus.
Jesus. Estamos na quinta volta, né? Falando da quinta igreja, a qual o anjo do Senhor, o próprio Jesus, né? Imagina, irmãos, que tremendo, como que Deus é maravilhoso, né? João, ele foi o único discípulo que ficou aos pés da cruz até a última hora. Diz a Bíblia que Jesus, no teu último momento, quando ele diz assim: a Deus eu entrego o meu espírito, né? Antes ele olhou para João e falou: João, aí está tua mãe, Maria, aí está teu pai. Ele passa agora, a sua mãe viúva, né? Ele já havia perdido seu pai José, ele passa a responsabilidade de João cuidar de sua mãe. Por quê? Porque João foi o único que estava ali. E aí, João, que viu Jesus ser crucificado, viu Jesus naquela hora da agonia tão terrível, né? Onde ele estava já desfigurado de tanta pancada, havia ficado de quinta para sexta preso, acorrentado pelos pulsos com correntes que lhe feriam caso ele soltasse o peso do corpo nela. E ele ficou num lugar chamado pretório, que é um teto aproximadamente de 1,5 metros, onde Jesus não conseguia ficar em pé erguido, mas também não podia sentar, porque senão seus braços espichavam e ele cortava os pulsos. E ele ficou numa meia altura por toda a noite. E aí no dia seguinte, quando saltam ele dali, levam ele de Caifás para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos, e no meio do caminho, em cada interrogatório, ele era espancado, a ponto dos soldados taparem o corpo dele com um pano e baterem nele com uma caneca, um caniço, diz a Bíblia, e zombarem dele, diz assim: diga-nos agora quem é que te bateu. E Jesus desfigurado, depois de ter apanhado no rosto, levado chibatadas, depois de ter carregado o madeiro Calvário acima, depois de ter sido pregado na cruz, Jesus desfigurado, né? Ele fala com João. João tem que olhar no rosto de Jesus, e o que ele guarda de Jesus é um semblante desfigurado, é um semblante torturado. Mas agora esse mesmo Jesus que viu João ficar com ele até a última hora, ele aparece em Apocalipse 19. E quando ele aparece, João sente uma presença muito grandiosa falando com ele, e ele olha para ver aquele que está falando com ele, e ele vê um Jesus glorificado. Ele vê um Jesus que ele diz que o cabelo é como uma alva, branco, puro, os olhos como chama de fogo, a roupa é de um linho fino até os pés, com uma inscrição: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os pés como latão de fornalha, na mão 7 estrelas, e ele anda no meio dos 7 castiçais, e da boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Não se parece nada com aquele Jesus maltratado lá na cruz, porque agora é o Jesus Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está vivo para todos sempre, pelos séculos dos séculos, o amém. E esse Jesus, ele escreve uma carta para 7 igrejas, e nós estamos na quinta carta para a quinta igreja, e João, ele transcreve, conforme o anjo dita para ele. Ele diz à igreja de Sardes que ela tem aparência de que vive, mas está morta. Disse assim: conheço as tuas obras, tens fama de que está vivo, mas está morto. Jesus diz da fama dela, né? Por que ele começa a falar da fama? Porque ele está falando não do que ele vê, ele está falando do que fala, né? Não tem um meme na internet assim? Dizem na internet tal coisa. Será? Eu diria a mesma coisa, né? Dizem que a igreja de Duas Barras está viva. Será? A fama nem sempre reflete o que é de fato. A fama nem sempre ela traduz o que nós somos mesmos, né? E diz a Bíblia que esta igreja tinha fama de que vive, porque ela vivia num circuito de 7 igrejas. Ela vivia num circuito que, se você saísse da ilha de Pátimos e chegasse no porto de Tiro, você ia começar a caminhar por 7 igrejas, e você ia correr o percurso na ordem em que o Senhor escreveu a carta. Primeiro a igreja de Éfeso, depois de Esmirna, depois de Pérgamo, depois de Tiatira, então a igreja de Sardes, a quinta igreja.
E na quinta igreja, talvez aqueles irmãos deviam fazer campanhas aqui, né? Os irmãos de Duas Barras são assíduos e vão na igreja de Fazenda do Campo, de Sumidouro, do Carmo. Nós temos esse hábito de andar, e talvez em algum momento, algum dos irmãos deve ter falado assim: a igreja de Duas Barras, ela é muito boa, tem um louvor maravilhoso, né? Agora a igreja de Fazenda do Campo, a igreja de Fazenda do Campo é uma igreja de oração, uma igreja onde tem revelação, quem sabe? A igreja de Sumidouro, não, já a igreja de Sumidouro é uma igreja assim, é uma igreja assada. A gente vai categorizando porque é bem evidente, isso é bem evidente, que cada igreja tem a sua característica, né? Cada igreja tem, né, o seu ponto forte. Então talvez se nós vivêssemos na época de João, nós diríamos assim: agora a igreja de Sardes é fogo puro, né? Se quer o batismo do Espírito Santo, se você quer receber profecia, se você quer ver sinal, se você quer ver, aleluia, poder de Deus, a igreja de Sardes, aquela igreja está viva, aquela igreja é poderosa, aquela igreja é tremenda. Aí o que é que nós vemos Jesus falar sobre ela? Tem fama de que vive, mas está morta. A gente sabe, irmãos, que pouco vale o que as pessoas falam de nós. Pouco vale o que as pessoas falam de nós, e às vezes a gente se preocupa mais com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus, e isso gradativamente vai piorando ao longo da caminhada cristã. Quer ver? Faz assim, vai para uma vigília poderosa, onde Deus derrama fogo puro, aí você vai ver lá, vamos botar aqui 4 categorias, né, de crente: o novo convertido mesmo, o obreiro, o diácono e o presbítero. Aí estão os 4 lá: o novo convertido, o obreiro, o diácono e o presbítero. Aí uma revelação de pecado: tem uma pessoa aqui que você tem visto algo que tem acabado com a tua vida espiritual. O membro nem é ele, mas ele fala assim: vai que é, levanta. O obreiro fala assim: bom, nesses dias eu vi, né, mandaram um vídeo no WhatsApp lá de política, um negócio meio doido, eu acabei vendo, será que é eu? Mas se eu levantar a mão, o que eles vão pensar? Mas ainda nem é ele. O diácono fala assim: eu ando vendo uns negócios aí, se eu levantar a mão, como é que eles vão achar de mim? O presbítero fala assim: eu tenho certeza que é eu, mas não vou levantar a mão não, porque não sou um pouco para ficar escandalizado. Conforme a gente vai talvez crescendo, né, na igreja, na hierarquia da igreja, a gente vai cada vez mais se preocupando com a opinião do próximo. A gente vai cada vez mais se preocupando com o que os outros pensam de nós, né? A gente vai se preocupando com a aparência, vai se preocupando com o externo, vai se preocupando com o que os outros vão ver de nós e vão concluir. E aí a gente vai ficando aquele que tem fama de que vive, mas está morto. E o que Jesus pensa de nós? E o que Jesus, muitas das vezes, para você ter uma vida comum, uma vida em intimidade com Deus, você tem que comprometer o que os outros pensam de você. Muitas das vezes eu vou subir aqui no altar e eu vou começar a rasgar o meu coração aqui no altar e vou falar assim: meu Deus, me perdoa, meu Pai, me perdoa porque eu comemorei quando o Brasil fez o gol contra a tal time. Você fala: meu Deus, mas o pastor Toniel fez isso. Não, meu Deus, eu não posso mais falar disso. Eu não posso falar disso porque senão os irmãos vão pensar o quê? Mas irmãos, nós devemos se preocupar sim. A Bíblia diz assim: dê bom testemunho, cuidado para não, né, para mostrar a tua conduta ilibada aos presbíteros, que é a recomendação. Mas agora em diante de Deus, como está a nossa vida? Será que a gente não está maquiando, né, para que os outros não vejam? Daqui a pouco quando todo mundo fala assim: pastor Toniel viu o jogo, foi um exemplo, né? Pastor Toniel está vendo o jogo. Mas e se fosse verdade e eu escondesse dos irmãos, mas apresentasse diante de Deus? O que importa na nossa vida espiritual, irmãos, é o que ela é de fato entre 4 paredes. Já pensou um casal que desce do carro, agarra um na mão do outro e sai pela rua fora, né? Mas chega dentro de casa, né, é briga, é agressão. Será que é saudável o relacionamento deles? Eu tive um teste muito maravilhoso, né? A minha filha reclamando da amiga dela: pai,
A minha amiga no ano passado, ela era minha melhor amiga. Esse ano, pai, ela está muito chata. Esse ano, ela fica toda hora falando mal dos outros. Ela fica toda hora fazendo intriga. Ela está com ciúme da outra amiga agora que entrou no grupo e ela quer afastá-la de nós. Eu falei assim, mas filha, foi esse ano que ela começou assim? Foi, pai. Há quantos anos que eu conheci ela? Há uns 3 anos. Eu falei, filha, de repente os pais dela estão passando por algum problema. Quando eu falo que os pais de uma criança estão passando por algum problema, o que vem na cabeça dos irmãos? Briga, né? Divórcio. A minha filha, sabe o que ela falou? Não está nada, pai. Os dois têm saúde. Por quê? Porque ela não vê outro tipo de problema a não ser uma doença. Porque há um lar saudável, há um lar regulado, há um lar onde há harmonia. Então, quando a gente vive de fato aquilo que a gente deve viver, aquilo a gente não corre o risco de acontecer igual a criança que falou com o pastor assim, pastor, o senhor arruma um lugar para o meu pai e a minha mãe morar na igreja? Aí o pastor, que gracinha, gosta tanto da igreja, que quer morar na igreja com a família, né? Que bonitinho. Aí ele falou, não pastor, não é isso não, porque na igreja meu pai e a minha mãe não brigam. A gente sabe, irmãos, que a gente acaba ocultando alguma coisa de forma social. A gente sabe que tem dia que a gente está só Deus, estressado, angustiado, preocupado. Aí de repente alguém chama lá, Abraão. Aí a irmã Laís fala assim, Abraão, você chamou visita, pelo amor de Deus, Abraão, eu estou cansado, eu não arrumei a casa direito. Abraão, o que você fez? Aí o Abraão, não, eu não chamei não. Abraão, quem que é? O Abraão olha e fala assim, é o pastor Toniel. Ai meu Deus, a casa está uma bagunça, não passei nenhum café, Abraão, acordei tarde hoje. Aí o Abraão sai para fora e fala assim, pastor Toniel, que bênção ter o Senhor aqui. Você chega lá, eu faria isso. Eu não estou condenando, eu faria isso. Eu não ia falar assim, pastor Toniel, né? Dá para voltar outro dia? Um pouco a gente mascara, um pouco a gente acaba fazendo pelo convívio social, né? Porque a gente sabe, a não ser que o pastor Toniel começar a ir toda semana. Aí uma hora a gente vai falar assim, pastor Toniel, faz favor, pula, passa de 15 em 15 dias, ou de 30 em 30, tá bom? Igual a ceia, né? Mas irmãos, a gente sempre mascara um pouco. O perigo é quando excede. O perigo é quando a gente começa a exagerar. O perigo é quando a gente começa agora a viver uma vida dupla, e isso vai criando um transtorno dissociativo dentro da cabeça da gente, que a Bíblia resume muito bem, sabe, numa palavra. Quem conhece? A palavra que Deus resume o transtorno dissociativo de personalidade. Quem conhece essa palavra? Ninguém conhece. Conhecer conhece, só não lembrou. Hipocrisia. Hipocrisia é quando você vive algo que você não crê mais. Hipocrisia é quando eu falo de algo que eu não vivo. Hipocrisia é quando eu recomendo um remédio que eu não tomo. E aí corre o risco de um anjo do Senhor aparecer para nós com uma carta e falar assim, irmão Toniel, uma encomenda para você. Eu falei assim, chegou a encomenda da Amazon, da Shopee, né? E eu corro lá para ver. Não é uma caixa da Amazon com um livro que eu comprei, que eu nem vou ler. Não é mais um livro que vai ficar no plástico por 1 ano lá na minha prateleira. Não é uma carta. Mas uma carta de quem? Jesus. E eu abro a carta e está lá. Tem a fama de que vive, mas está morto. Aleluia! É um diagnóstico cruel e dado por alguém que nos conhece, porque ele tem os olhos como chama de fogo. Dado por alguém que tem certeza do que ele está falando, porque ele nos conhece no nosso íntimo, no nosso interior. Ele sabe o que se passa conosco, porque ele sabe até o íntimo do nosso pensamento. Mas no mesmo momento em que ele sabe nos diagnosticar com uma precisão quase constrangedora, no mesmo momento em que ele nos faz se arrepiar, né? Tem hoje na internet muito meme com as irmãs do coque, né? Que as irmãs que revelam. Todo mundo tem medo das irmãs que revelam, porque vem aquela irmã machando para o teu lado, falando em mistério, fala, olha varão! Você fala,
meu Deus, tem misericórdia. Você olha para o lado e fala, tomara que ninguém esteja escutando. Fala baixo. Para o diabo não roubar a minha bênção, mas não é, para não me constranger. Fala baixo. Mas nós sabemos, irmãos, que o Senhor diagnostica de uma forma dura. Eu conheço um irmão que eu não vou falar o nome dele. Mas esse irmão, quando ele está se passando mal, ele começa a fazer dieta e tomar remédio para melhorar e poder ir no médico. Ele começa, irmãos, a tomar aqueles remédios amargos, né? Saúde do homem, para tudo. E ele toma de gole mesmo, e ele bebe, e ele se alimenta bem, e ele para de comer o que faz mal, para depois de 60 dias poder ir no médico e ter coragem de fazer um exame de sangue. Isso parece até engraçado, né? Mas como assim que alguém tenta melhorar para só então ir no médico? Mas quantos de nós não fazemos isso com algo muito mais precioso do que essa carne aqui? Algo muito mais precioso do que a minha saúde física e a minha saúde espiritual. Porque se eu morrer aqui, porque eu comi mal, porque eu me alimentei mal e não me exercitei, porque eu vivi uma vida sedentária, uma vida de maus hábitos, mas se eu fui fiel até o fim, se eu não neguei a palavra do Senhor, se eu mantive a minha obediência, eu vou viver eternamente lá na glória. Então, cuidar da saúde aqui na terra é importante. O próprio Paulo falou assim: o exercício físico tem algum proveito, mas melhor ainda é exercitar a fé. Cuidar da saúde tem um proveito, mas da vida espiritual um proveito maior ainda. E a gente fica fugindo do diagnóstico de Deus. A gente fica fugindo desse diagnóstico de como está a nossa vida espiritual. Para perguntar ao Senhor, fala: Senhor, me revela o meu pecado oculto. Meu Deus, revela a raiz do meu problema e a raiz da minha desobediência. Porque eu estava meditando, irmãos, eu sempre falo aqui, Jesus fala que quem tem uma mão que o escandaliza, arranca, para não entrar no céu com duas, para não entrar no inferno com duas mãos, mas é melhor entrar no inferno com uma, no céu com uma, do que no inferno com duas. E ele fala agora para o olho: se o teu olho te escandaliza, arranca, é melhor entrar no céu voltando o olho. Aí eu digo: é pecado ter mão, é pecado ter olho? De maneira nenhuma. Mas se ele te escandaliza, arranca. É pecado ter rede social? De maneira nenhuma. Eu seria um hipócrita de pregar algo que não tem na Bíblia. Mas agora, se te escandaliza, começa a se blindar, começa a fugir, começa a criar mecanismo para aquilo não te escandalizar mais, para aquilo se afastar e para aquilo não comprometer o que você tem de mais precioso, que é a tua comunhão com Deus, a tua intimidade com o Senhor. Porque senão aquilo vai corroendo a tua vida espiritual de uma maneira que você vai gradativamente perdendo um indicador de qualidade da vida espiritual. E tem vários, mas um indicador de qualidade da vida espiritual, um indicador que nós às vezes perdemos e não percebemos. Eu vou dizer dois pelo menos. O primeiro, para mim, é o prazer nas coisas de Deus. O primeiro é o prazer em orar, o prazer em jejuar, o prazer em ler a Bíblia, o prazer em meditar na lei do Senhor. Porque olha que promessa linda: aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. O segundo indicador e o mais agravante é o que você procura quando está frustrado. Você já viu que às vezes quando a gente está frustrado, a gente está decepcionado, uma má notícia, algo que lhe perturba, lhe angustia, uma notícia ruim que você vê, você pega o celular, bota lá naquela rede social que você tem, pode ser o Facebook, Instagram, TikTok, pode ser o WhatsApp, o status do WhatsApp, pode ser aquelas notícias que aparecem no canto do celular, talvez o seu tenha também, joga para o lado, aparecem as notícias, né? Aí tu começa a rolar. E tu rola, e aparece, rola, e vê uma, e rola. Você está usando isso aqui para fugir de alguma coisa. Você está usando isso aqui para fugir da frustração, do cansaço, do medo, da angústia, da aflição momentânea que você sentiu. Você está usando o celular como um ídolo, porque a Bíblia diz que quando você estiver cansado e sobrecarregado, procure quem? O TikTok, está lá na Bíblia. Não, procure o YouTube, procura, né? A Cazé TV para ver o jogo da Copa do Brasil. Não procura, pastor, o remédio controlado. Procura aquele remédio que você tem lá guardado de 1 miligrama só para as horas de estresse, só para as horas de angústia, só para quando você está em casa estressado
Só para as horas que você precisa, só para quando, pastor, eu estou quase liberto desse remédio, o médico falou que eu nem preciso mais. Eu não estou falando do remédio controlado que você toma porque o médico receitou. Eu estou falando daqueles que você toma para fugir dos problemas, aquele que você toma para fugir das angústias. Você está usando ídolos na tua vida. A Bíblia diz que o cansado e sobrecarregado, vinde a mim, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Nós vamos erigindo outros deuses, outros ídolos, e a nossa vida espiritual vai fluindo, esvaziando, indo de mal a pior. E o Senhor diz, tem aparência de que vive, mas está morto. Você sabe qual é a maneira mais fácil de identificar o mentiroso? Pelos detalhes da mentira. Se eu falar assim, Abraão, no ano de 2015, o irmão me contou uma vez que o irmão estava andando por aí, né? E o irmão encontrou uma pessoa que lhe entregou uma profecia, né? Como é que foi isso? Ah, pastor, olha só, eu estava passando em frente à igreja, 12:13. E aí veio uma irmã, pastor, com um sapato, né, meio gasto, com uma saia xadrez, com uma blusa branca, com um coque. E essa irmã falou, olha varão, é isso que eu te digo, se levanta que eu vou te usar para revelar pecado do pastor. E aquele pastor, quem você revelar o pecado, ele vai cair, tu vai ser pastor no lugar dele. Eu falei, meu Deus, mas 2015, 11 anos, você lembra do sapato da irmã? Tu lembra da saia? Tu lembra do detalhe? Tu pega o mentiroso pelo detalhe, né? Porque o mentiroso, ele tem uma ânsia de te enganar, ele bota detalhe demais na mentira. Porque se eu for falar uma revelação que aconteceu em 2015, eu vou falar assim, olha, eu não lembro direito, não, a irmã veio acho que era minha irmã mesmo, não era irmã, acho que era minha irmã, era a irmã. Então, a irmã veio, eu não lembro onde que eu estava, era onde? Era 2 Barras? Ah, não sei. Ah, acho que é do Só sei que a irmã veio e falou comigo um negócio lá que Deus vai me dar vitória. Não é assim? 11 anos, ninguém lembra de detalhe. Agora, uma pessoa que quer viver uma mentira, uma pessoa que não quer contar, quer viver, ela quer mostrar que ela é muito crente, ela vai se preocupar com o quê? Com detalhe, mas ela vai se preocupar com a aparência. Ela vai tentar mostrar para você com exagero, não é com detalhe, com exagero, na aparência que ela vive. Então, irmãos, o foco exagerado na aparência pode te fazer um morto-vivo. Ela pode fazer um sepulcro caiado. Muitas das vezes, né? Tem um foco muito grande na aparência, aquela pessoa impecável, aquela pessoa que às vezes tem uma doutrina, que a gente chama de doutrina, porque doutrina é o que está na Bíblia, o que está naquele livro é bons costumes, que são bíblicos, que são maravilhosos, mas doutrina é o que está na Bíblia, e aí a gente usa, né, um aparato para tentar, muitas das vezes, se esconder nele, não que ele seja ruim, não que a doutrina, o costume seja ruim, mas ele é perigoso quando ele é usado somente para que a gente venha transparecer algo que a gente não é. Sabe por quê? Porque o maior perigo não é enganar alguém, o maior perigo é se enganar. O maior perigo é acreditar na mentira que você vive. Quantas vezes, irmãos, eu tive dificuldade, né? Eu tive problemas com crentes, que mesmo depois de mostrar a Bíblia, mesmo depois de chamar na minha sala e abrir a Bíblia, uma vez uma irmã brigada com outra irmã, as duas da igreja, eu falei, gente, isso é muito fácil de resolver, não é irmã da igreja, não, é irmã de sangue, da mesma mãe, do mesmo pai. Eu falei, isso é muito fácil de resolver, é só chamar as duas e mostrar a Bíblia. Eu fui, chamei as duas, comecei pelo Pai Nosso, e eu mostrei, a Bíblia diz, perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu falei, irmã, você sabia que você tem, quanto tempo que você tem brigado com a tua irmã? 15 dias que nós brigamos. Tem 15 dias que Deus não te perdoa, irmã. Eu falei, não tem perigo não, nesses 15 dias eu não fiz nada demais. Eu falei, irmã, que isso, irmã, fez isso não. Foi outra irmã, pede perdão nela. Não, eu não vou pedir não, quem me ofendeu primeiro foi ela. Eu falei, meu Deus, se nem mostrando na Bíblia, se nem mostrando a palavra. Eu falei, o que mais eu vou falar? Eu fechei a Bíblia e falei, amém. Cada um segue seu caminho e faz o que quiser achar melhor. A gente pode viver aqui enganando até nós mesmos, mas no último dia estaremos diante daquele que tem os olhos como chão de fogo, diante daquele que vê, contempla a sua mente e o seu coração.
e Ele vai te dar um diagnóstico. Mas agora não é mais para cura, é para julgamento. Porque o diagnóstico desta noite, ele é para cura. O diagnóstico desta noite é para a gente sair daqui e falar: Senhor, eu estou com um problema aqui, mas o Espírito Santo da verdade, Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir, Ele vai te tratar, e você vai gradativamente conseguir sair daqui liberto, você vai conseguir restaurar a tua vida espiritual, vai conseguir ter prazer de novo em orar, em jejuar, em meditar na palavra, vai conseguir de novo correr para Jesus quando a coisa apertar. Correr para Jesus quando as coisas ficarem difíceis, parar de correr talvez por remédio, por TikTok, por WhatsApp, por YouTube. Você vai parar de correr para as redes sociais, você vai parar de correr para aquele amigo, porque tem muita gente que faz um amigo de ídolo. A coisa aperta, liga para o amigo, a coisa melhora, liga para o amigo. Não é pecado ter amigo, mas é pecado não buscar a Deus em primeiro lugar. É pecado não orar a Deus de todo o coração e adorar a Ele, somente a Ele dá culto. Mas o Senhor, Ele dá um diagnóstico duro, mas com uma cura maravilhosa, porque Ele termina dizendo assim: o vencedor será vestido de veste branca. Você vê que tudo se resume à aparência. Primeiro Ele diz daquele que tem fama de que vive, aquele que tenta passar alguma coisa que na verdade não é, né? E a gente, quem já comprou aqui um ovo de Páscoa, que é uma decepção quando você abre ele, né? Você vê que ele tem um pote assim, ó, no fundo, desse tamanho, que é quase da altura do ovo de Páscoa. Olha só, aí na embalagem tem escrito em letras miúdas: 200 gramas de conteúdo de achocolatado. Não é nem mais chocolate mais, né? Como é que fala? Não é sabor, né? Derivado do leite. Estão usando várias nomenclaturas. Qual é a intenção daquilo? Nos enganar. Aí você fica indignado. Você fala assim: olha só que absurdo. Na minha época, né, até o Isaac nesses dias, com 6 anos, falou assim: ô pai, você lembra da época que eu ainda não sabia jogar futebol? Eu falei: filho, nem lembro, tanto tempo, né? Aí você fala: na minha época não era assim, né? Agora tudo engana a gente, até a embalagem do ovo de Páscoa. E Deus falou lá do céu assim: meu filho, tu merece ser enganado, tu também tenta me enganar, tu também tem a aparência de que vive, mas está morto. Aleluia! Mas nesta noite nós vamos pedir ao médico dos médicos, que dá o diagnóstico e cura, Jesus, que Ele nos cure aqui esta noite, que Ele nos ajude a sair daqui com a receita na mão. A receita, orar de 8 a 8 horas? Não sei. Voltar a jejuar, voltar a ler a Bíblia, voltar a buscar a Deus e guardar esse ídolo que tu carrega no bolso, guardar esse ídolo que você fez do teu amigo e começar a adorar a Deus em espírito e verdade. Mas pastor, se a minha vida tivesse tão ruim assim, Deus não falava comigo, Deus não me usava. Pastor, como você ousa falar isso? Pastor, eu prego, eu oro por revelação, eu louvo, pastor, eu sou um levita, eu sou um obreiro, eu sei. Essa igreja aqui, ela não tinha defeito. Essa igreja não tinha defeito. Jesus não falou que ela era adúltera como a igreja de Tiatira. Jesus não falou que ela tinha o problema da igreja de Esmirna, que ela tinha o problema das outras igrejas. Não tinha. Ela aparentemente ela não tinha nenhum problema, a ponto de que ela tinha a fama de que vive. Mas às vezes no interior, às vezes dentro de 4 paredes, a nossa vida não está lá aquela coisa. Mas nesta noite nós temos a oportunidade de pedir ao Espírito Santo, agora não para revelar para nós algo externo, mas para revelar o que está dentro do nosso coração, para revelar o verdadeiro motivo pelo qual nós precisamos de lutar mais, para revelar qual é a fonte deste pecado, porque muitas das vezes a gente acha que o pecado está no lugar errado. Muitas das vezes a gente acha que o pecado está lá naquele palavrão que você falou quando o rapaz te fechou, mas o pecado às vezes está antes, né? O pecado às vezes está antes o tratamento do pecado ele está antes, porque a gente fala assim: o pecado, pastor, está no Instagram, porque olha, pastor, eu não posso abrir o Instagram que o diabo começa a mandar oferenda, é cada oferenda que só Deus. É igual a pessoa, a minha esposa começa a fazer dieta, ela tem que tirar o Instagram, sabe por quê? No Instagram dela só aparece comida,
Só aparece doce, pudim, um monte de coisa. Aí ela fala, não aguenta, ela vai, tira o Instagram do celular para poder fazer dieta. Eu estou falando agora, não é de dieta que sustenta o corpo físico, mas de dieta que sustenta o corpo espiritual. O que te sabota na tua dieta? Começa a identificar onde é a fonte da tua fraqueza, onde o diabo tem conseguido avançar e entrar na tua mente, entrar no teu pensamento, entrar no teu coração. Porque nós temos guardado tanta coisa. Nós temos guardado